Bom dia novamente, galera, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano, sou professor de Química do primeiro ano do ensino médio no Colégio Novo Horizonte. Vamos dar continuidade aqui, agora entrando num tema importante, que é o tema das ligações químicas, ok? As substâncias se formam quando há ligação entre os elementos químicos, sejam eles da mesma natureza ou de natureza distinta, tá? Substâncias puras simples e, na sua grande maioria, os compostos, as substâncias puras compostas. A energia, okay, associada à permanência desses elementos químicos unidos é que a gente chama de ligação química. E a gente estuda pelo menos 3 tipos de ligação aqui nos nossos estudos de ensino médio. São a ligação iônica, covalente e ametálica. Tá? A introdução a esse tema nos obriga a falar sobre uma teoria que ela é introdutória, que tenta explicar o motivo pelo qual os elementos se ligam uns aos outros. Tá? Não é a melhor teoria, é a teoria que a gente usa no ensino médio, ela é introdutória. A gente consegue depois avançar nos conceitos, mas isso depende muito da natureza dos nossos estudos. Mas a teoria introdutória que a gente lança a mão na primeira série do ensino médio é a teoria do octeto. A teoria do octeto diz o seguinte: de todos os elementos químicos que a gente tem na tabela periódica, apenas uma família de elementos não faz ligação química espontaneamente, que são os gases nobres. Okay? Os gases nobres são inertes, não formam substâncias naturais, não formam compostos naturalmente com outros elementos químicos. E os demais elementos se ionizam, compartilham pares eletrônicos, formando substâncias compostas. E o começo das análises a esse respeito buscou esse entendimento. Por que os gases nobres não reagem quimicamente, são inertes e são encontrados isolados na natureza? Uma explicação para esse fenômeno estaria na configuração eletrônica dos elementos químicos. Você olha para os elementos da família 18, família 8A, os gases nobres, apenas o elemento hélio tem 2 elétrons no último nível e os demais têm 8 elétrons no último nível. Isso ficou sendo conhecida como uma condição de estabilidade denominada teoria do octeto, que diz que os átomos perdem elétrons, ganham elétrons ou compartilham elétrons a fim de que seu nível de valência, seu último nível, fique parecido com o nível de valência dos gases nobres, ou seja, 8 elétrons no último nível ou 2 no caso do hélio. Okay? Essa é a condição de estabilidade, conhecida como teoria, conhecida como regra do octeto. Tá, ok? A partir disso, a gente consegue prever as características dos elementos químicos, tá? O que ele precisa para obedecer à regra do octeto. Por exemplo, a gente vê todo mundo da família 1A. Todo mundo da família 1A tem um elétron no último nível. Todo mundo da família 2A tem 2 elétrons, 3A, 3 elétrons, 5A, 5 elétrons, 4A, 4 elétrons e por aí vai. A gente vai medir, então, como esses elementos se encaixam em relação à regra do octeto. Tá, ok? Mas antes da gente avançar de maneira mais contundente para isso, eu vou passar aqui alguns outros conceitos mais rápidos para que quando a gente fizer ligação por ligação, a gente vai especificando como isso funciona. Ok? Então, também é importante
lembrar, está aí no material, o que a gente chama de representação de Lewis. Eu disse em outras aulas que, quando chegasse nesse momento, a gente não ia ficar fazendo configuração eletrônica o tempo todo. A posição do elemento na tabela periódica nos ajuda a entender o que acontece no seu último nível, no nível de valência. Então, se eu tenho um elemento na família 1A, ele tem um elétron no último nível. E aí é só representar não toda a configuração eletrônica, mas a configuração no nível de valência. Ok? E a gente representa assim, a representação de Lewis. Símbolo do elemento e um sinal representando o elétron no último nível. O sódio da família 1A tem um elétron. E a bolinha aqui está representando esse elétron. Essa é a representação. A gente costuma colocar 2 a cada lado, ou, dependendo da geometria do composto que vai ser formado, a gente avalia quantos elétrons vão ser perdidos, ganhos ou compartilhados para montar. Mas, basicamente, tá? 2 elétrons assim abaixo, 2 elétrons de um lado e do outro. Aqui no cloro, o cloro tem 7 elétrons no último nível. E eu representei aqui os 7 elétrons com 7 pontinhos, podia ser X, podia ser o que fosse, tá ok? E essa é a representação. Tá? E vou introduzir logo aqui o conceito de ligação iônica para a gente avançar no próximo material, tá ok? A ligação iônica é uma ligação em que ocorre transferência de elétrons entre metal e não metal. Guarde isso para a próxima aula. Transferência de elétrons entre metal e não metal. O material avança um pouco mais. A gente vai ver isso na próxima videoaula, como funciona. E coloquei aqui também, para a gente já guardar, como ficam as representações de Lewis dos elementos representativos. Todo mundo da família 1A tem carga positiva, uma carga positiva. Todo mundo da família 2A tem 2 cargas positivas e da família 3A 3 cargas positivas. Todo mundo da família 1A tem 5 elétrons no último nível, representado aqui. E 3 cargas negativas, porque, segundo a regra do octeto, ele vai precisar de 3 elétrons para ficar completo com 1. Assim, a família 6A tem 6 elétrons no último nível representado aqui e tem carga menos 2. Por quê? Para alcançar a condição de estabilidade, que é a regra do octeto, ele vai precisar de 2 elétrons para ficar completo. E todo mundo da família 7A, está aqui a representação. 7 elétrons no último nível e tem carga menos 1, porque precisa ganhar um elétron para completar o seu octeto. Ok? A gente vai avançar no próximo vídeo, no próximo material, para o entendimento mais completo disso. Ok? Um abraço.